Simbora, meu povo, bora para esta live, que hoje estou preparado para entregar riquezas insondáveis de Cristo. Antes de mais nada, já pega o aviãozinho e já manda para 3, 4, 5, 10 pessoas. Vai disparando o aviãozinho que nós vamos para a aula. Bora, vamos para a aula. Libera aí, manda um aviãozinho para geral, vamos para a aula. Manda aviãozinho. Manda geral. Já dispara esse aviãozinho que hoje nós vamos dar. Deixa eu disparar o meu aqui. Disparar aqui. Dispara esse aviãozinho aí para geral. Deixa eu ver aqui. Manda aí. Bora! Olha já escrevendo aí, fita malandra. Vamos falar de fita malandra aí. Mandou? Mandou geral, bora começar? Só me digam aí, como que tá o áudio hoje e como que tá a imagem? Tá tranquilo? Como é que tá a imagem? Como é que tá o áudio? Fala pra mim. Glória a Deus, que ontem tava difícil, né? Mas já tá repreendido todo o mal. E vamos mandar full. Bom, gente, hoje eu tô comigo aqui, meu melhor amigo das aulas, quadro. Minha esposa fala que quando eu tenho um quadro e canetão na mão, a aula fica diferente porque se torna mais dinâmico, mais didático e é melhor para o ensino. Vamos por partes.
Agora, nós vamos por partes. Antes de mais nada, antes de falar de política, antes de falar de eleição, antes de falar de votação, antes de falar de qualquer outro trem, precisamos olhar para o lado espiritual. Vamos olhar para os aspectos proféticos do que estamos vivendo nesses dias. Vamos olhar para o aspecto profético do que estamos vivendo nesses dias. Aliás, vamos começar. Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. O texto bíblico vai dizer: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, e sejam eles para separar o dia e a noite, e sejam eles para sinais, tempos determinados, dias e anos. Então, é Gênesis 1:14, errei. É Gênesis 1:14. Gênesis 1:14 vai falar do quarto dia da criação. Gênesis 1:14 fala do quarto dia da criação. Quando Deus foi criando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia, você não tinha como definir quanto tempo levou de um dia para o outro. Mas a partir do quarto dia, você tem um parâmetro. Qual é o parâmetro? Uma vez que existem os luminares, haja luminares no céu, sol, a lua, as estrelas, então você tem no universo, né, de 100 a 400 bilhões de galáxias. Então, com tanto de galáxias, com tanto de coisa, eu quero falar da nossa Via Láctea, que nós temos o sol, a lua e as estrelas como um padrão que estabelece o tempo Cronos. O tempo Cronos, da onde vem a palavra cronológico, cronologia, ok? Quando você tem um tempo cronológico, então agora podemos estabelecer 24 horas do dia. 24 horas do dia. Agora, a partir do quarto dia, você tem uma contagem de 24 horas dos dias da criação. Tendo essas 24 horas, Deus então está estabelecendo na Terra um período cronológico. Só que este período cronológico, ele vai deixar muito bem específico, explicado, para que serve os luminares. Gênesis 1:14 nos dá o objetivo pelo qual Deus está criando os luminares. Deus nos dá o objetivo pelo qual Ele está criando os luminares. E quando Deus cria os luminares, Deus cria para sinais e tempos presta atenção. Sinais no hebraico é otote. Otote são os sinais que vão comunicar uma realidade. Então, os luminares nos céus, como está escrito em Gênesis 1:14,
estabelece sinais. O que é um sinal? Entenda bem, um sinal é tudo aquilo que vai comunicar uma realidade. Se você está no trânsito, você vê uma placa de trânsito, aquela placa tem um sinal. Então não está escrito, quando você vê uma placa com E e um risco, você não vê escrito, você não pode estacionar. Só aquele sinal, aquele símbolo, comunica uma realidade. Qual realidade? Você não pode estacionar aqui. Quando você vê um E com dois riscos, né? Você não pode estacionar e não pode parar. Mas você não vê escrito. Então todo sinal comunica uma realidade. Os luminares comunicam uma realidade porque eles sinalizam coisas proféticas. Aí você tem tempos determinados, do hebraico moedzim. Tempos determinados, do hebraico moedzim, ok? Essa palavra aqui, vocês têm que decorar essa palavra aqui. Essa palavra aqui, ela é importante para vocês, ela é importante para nós. Moedzim, do hebraico tempos determinados. Nas Bíblias atualizada, linguagem de hoje, essas Bíblias mais assim, ao invés de trazer tempos determinados, vai traduzir estações, sinais, estações, dias e anos. Ok, moedzim também você pode traduzir como estações, tá? Preste bem atenção. Mas a melhor tradução é tempos determinados. Então, quando Deus estabelece os luminares, vamos lá, vamos para a sequência. Quero ver se vocês estão entendendo. Quando Deus estabelece os luminares, Deus estabelece um tempo determinado. Esse tempo determinado está relacionado ao tempo cronológico. Então Deus, no cronológico, estabeleceu um tempo determinado. Tempo determinado para quê? Para ele agir. Então, em cada tempo determinado, em cada moedzim, Deus age de uma maneira. Então entenda bem, em cada moedzim, Deus vai agir de uma maneira diferente. Eu vou falar coisas aqui nessa live. Que você precisa entender esse aspecto profético. É como uma agenda. Você, todo ano, comemora o seu aniversário. Então, no dia, na data em que você nasceu, estabeleceu um tempo determinado. Então, está determinado que no dia do seu aniversário, você vai celebrar uma festa, você vai comemorar. Há quem não gostava de festa de aniversário. Quando começou a estudar no Kadima, entendeu a importância de celebrar o aniversário e passou a gostar da data de aniversário, porque ressignificou mentalmente e espiritualmente o dia do aniversário. Então entenda, existe um tempo determinado, para Deus agir. Agora, se ele tem um tempo determinado para agir, significa que ele estabeleceu uma agenda. Qual agenda? Pois está invertido, a escrita está invertida, né? Eu não sei como é que vira esse trem aqui. Mas eu não sei como é que mexe. Como é que mexe na câmera para vocês não verem invertido. Como é que eu faço isso aqui? Bom, eu não vou nem mexer nesse trem aqui, porque é perigoso eu estragar a live.
Presta atenção. Gente, eu não sei virar esse trem não. Bora lá. Galera, eu vou tirar os comentários aqui, senão eu não vou conseguir focar. Deus então estabeleceu uma agenda. Dentro da cronologia de Gênesis, ele vai revelar em Levítico capítulo 23. Levítico 23, Deus estabelece uma agenda. Ele vai revelar a sua agenda em Levítico 23. O que está escrito em Levítico 23? As 7 festas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Festas Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculos. Amanhã no pôr do sol de amanhã nós vamos entrar nessa data, nesta solenidade. Por que é que eu disse que a palavra Moedim é importante? Porque em Gênesis 1,14, presta atenção, Deus usa a palavra tempos determinados como Moedim. Levítico 23, quando Deus vai dizer aqui, ó, presta atenção, quando ele diz, Levítico 23, 1, depois falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Ele está dizendo, estas são as minhas solenidades. Solenidades aí é Moedim. Então, se aqui está escrito solenidades, traduzido por solenidade, e a palavra é Moedim, olha só, lá está tempos determinados. Então, Gênesis 1,14, tempo determinado, aqui está solenidade. Mas a palavra hebraica é a mesma. Então, Deus está dizendo, estes são os meus tempos determinados. Estes são os meus tempos determinados. Por isso eu falei que é importante você pegar essa palavra Moedim. Em cada festa, em cada solenidade, Deus se revela de uma maneira diferente para a humanidade. Agora, a igreja no Brasil, na sua grande maioria, não está nem aí com essas solenidades, com essas 7 festas. Mas eu preciso falar algo aqui. Eu preciso revelar algo muito importante. Vamos lá. Vamos ver. Olha só. Deixa eu virar. É.
Agora sim. Agora sim, agora vai. Tá ok agora? Bom, como tem um delay aqui, como tem um delay entre o que eu estou transmitindo e o que vocês estão vendo, então preciso agora só ver a questão dos comentários. Mas vamos lá. A igreja brasileira, infelizmente, na sua grande maioria, não estou generalizando, mas na sua grande maioria não dá atenção. Não dá atenção para essa agenda, não dá atenção para a agenda de Deus. O problema de você não se atentar na agenda de Deus, você, uma vez que não está numa festa, num encontro, numa solenidade, você não desfruta daquilo que o dono da solenidade está oferecendo. Por exemplo, você vai num jantar de gala. O dono, quem está promovendo o jantar de gala, disponibilizou muita coisa, jantar maravilhoso, muitas coisas estão disponíveis ali. Mas você só vai desfrutar do que o dono, quem organizou, quem convocou essa janta de gala, se você estiver. Então, quem não está alinhado na agenda de Deus, não desfruta do que ele disponibilizou dentro dessa agenda. Vocês estão pegando? Como é que está o áudio aí? Vocês estão pegando? Agora presta atenção. Levítico 23, Deus está falando, essas são as minhas solenidades. Não tem a ver, não é porque os judeus celebram essas festas que estas são festas dos judeus. Não é porque os judeus celebram isso aqui que a festa pertence a eles. Porque a Bíblia diz que a festa pertence ao Senhor. Ele está dizendo, essas são as minhas festas. Estas são as minhas solenidades. Só que assim, a igreja não está nem aí para isso aqui, mas deixa eu mostrar algo. Agora você tem Baal. Você vai ver na Bíblia povos que sacrificaram a Baal, edificaram altares para Baal, fizeram muitas coisas para Baal. Só que Baal, entenda, além de um nome, é também uma sigla. Enquanto a igreja não se liga nas solenidades de Deus, enquanto a igreja, na sua grande maioria, não se importa em caminhar debaixo da agenda de Deus, os satanistas, eles estão deitando e rolando numa agenda deles. Porque cada mudança de estação, lembra que Moedim também você pode traduzir como estações do ano? Em cada mudança de estação,
os satanistas celebram uma festa para o diabo, para os 4 príncipes das trevas. Quem são? Ó, Belzebu, Astarote, Asmodeus e Leviatã. Os satanistas, em cada mudança de estação, eles vão celebrar uma festa para os 4 príncipes das trevas. E aí no dia 31 de outubro, que é Halloween, tem a festa para o próprio Satanás, Lúcifer. No dia 31 de outubro, que para nós é o dia da reforma, mas também para o diabo, eles celebram Halloween. Prestem bem atenção. Tem uma agenda que Satanás e os seus seguidores, eles estão cumprindo cabalmente. Cada mudança de estação é celebrada uma festa para os 4 príncipes das trevas: Belzebu, Astarote, Asmodeus e Leviatã. E aí a igreja fica preocupada se cumprir uma das festas bíblicas vai estar cumprindo coisa de judeu. Agora deixa eu falar. Existe algo que Deus ministrou a minha vida, existe algo que o Espírito de Deus me revelou, que é como celebrar as solenidades de Deus na ótica da nova aliança. Como celebrar as solenidades na ótica da nova aliança. Nós temos... Então, enquanto Satanás deita e rola fazendo as festas dele, a igreja deveria celebrar as solenidades do Eterno. Por quê? Existe uma máxima, anota aí. Anota essa máxima da batalha espiritual, anota essa máxima da guerra espiritual. Festa se combate com festa. Escreva aí nos comentários. Festa se combate com festa. Festa se combate com festa. Anota aí, festa se combate com festa. Vocês estão entendendo? Então dia 30, vocês já pegaram. Dia 30 tem as eleições. No dia seguinte, 31, vocês estão entendendo? Dia 30 tem as eleições. Se a esquerda entrar, dia 31 vai ser celebrado a maior festa satânica que a nação brasileira já viu. Escreva o que eu estou te falando. Se a esquerda entrar, dia 31, preparem-se para vivenciar a maior festa satânica que o Brasil, que esta nação já viu. Agora, festa se combate com festa. Salmo 68, 21. Salmo 68, 21. A Bíblia diz: e Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda nas suas culpas. Em Mateus 27,
33, no 32 diz que Simão Cirineu foi constrangido a levar a cruz e Jesus foi levado ao monte da caveira. Jesus foi crucificado no monte da caveira. Jesus foi crucificado no monte da caveira para se cumprir a profecia de Salmo 68, 21. Então, Mateus 27, 33 é o cumprimento da profecia de Salmo 68, 21. Tipificando que a cruz de Cristo não era apenas uma cruz, mas era uma espada invertida na mão de Deus. Era uma espada invertida. Deus cravando essa espada na cabeça do crânio cabeludo do que anda nas suas culpas, no Gólgota, monte da caveira. A Bíblia diz que a palavra é como uma espada. Hebreus 4:12. Essa espada está passando pela nação brasileira. E o Brasil está grávido de um avivamento. Mas esse avivamento que o Brasil está grávido não é apenas um avivamento de poder e sinais, mas é um avivamento que quando passar, o B tipifica uma mulher grávida. O seio de uma mulher grávida é a barriga de uma mulher grávida. Preste atenção. Quando a espada passar, o B se torna o quê? A letra E. Saindo os seios da mulher grávida e a barriga da mulher grávida, fazendo com que a letra B se torne a letra E. Então, quem que nasce? Nasce B se tornou E, El. Israel está escondido dentro do Brasil. Uma vez que Israel está escondido no Brasil, então há uma relevância da igreja brasileira celebrar as solenidades divinas. Agora, deixa eu falar algo para vocês. Se você estudar a história da igreja, a maioria das pessoas está preocupada com a questão das eleições. Se a esquerda entrar, o comunismo entra, a igreja vai ser perseguida e tudo mais. Mas estude a história da igreja. Leia Atos. O momento que a igreja mais cresceu, o momento que a igreja mais avançou, foi o momento que a igreja foi perseguida. Toda vez que o povo de Deus era perseguido, eles se multiplicavam. O povo de Deus crescia. Então, se Deus olhar para o Brasil e entender que o Brasil está dormindo, Deus é capaz de permitir tudo isso mesmo, para dar uma chacoalhada na igreja, para que a igreja possa avançar e crescer. É tempo de despertar. Pastor, mas será mesmo que Deus vai permitir? Se Deus entender que a igreja brasileira está dormindo, Deus vai fazer, Deus vai permitir com que isso aconteça. Da esquerda entrar e a gente ter que assistir sem poder fazer nada. No dia 31, logo depois que a esquerda ganhar, no dia 31, a gente vai ter que sentar e assistir eles celebrarem a maior festa satânica que o mundo já viu dentro dessa nação. Mas tem como reverter isso? Tem como reverter. Porque se as solenidades de Deus revelam a maneira que Deus vai agir, em Yom Kippur, agora vamos entender. Amanhã, ao pôr do sol, é dia de Yom Kippur. Mas amanhã não é um jejum para que você venha obter perdão de pecados, como os judeus fazem. Os judeus,
eles fazem jejum, eles vão jejuar amanhã para obter perdão de pecado. Uma vez que Deus perdoa os pecados deles, então eles podem viver uma nova vida aí e tudo mais. Mas deixa eu falar algo para vocês. Amanhã é um dia decisivo. Amanhã é um dia decisivo para a história do Brasil. Porque na agenda de Deus, amanhã é Yom Kippur, é o dia da expiação. Amanhã é o dia que Deus vai expiar. Amanhã é o dia que Deus vai tirar a culpa da nação brasileira, caso a igreja brasileira caminhar debaixo da agenda profética de Deus. Caso a igreja caminhe debaixo da agenda do Eterno. Agora, o jejum de amanhã, na nova aliança, não tem a ver para você ser perdoado. Você já foi perdoado. Você já é justificado em Cristo Jesus. Você já foi justificado em Cristo Jesus. Você já foi perdoado. Você é perdoado em Cristo. Você já foi perdoado. Tá, então, por que dia de Yom Kippur, dia do perdão, então serve para nós? Primeiro, sabendo uma vez que você foi perdoado, então não é o momento de você... O fato de você, Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo nós temos todas as bênçãos. Fora de Cristo não há bênção alguma. Então preste atenção. Em Cristo nós temos acesso a essas bênçãos. Em Cristo nós acessamos essas bênçãos. Então, qual o objetivo do jejum amanhã? Primeiro, o jejum é uma das 3 disciplinas espirituais do cristão. Mateus capítulo 6 vai falar de dar esmola, vai falar de oração e falar de jejum. Então, jejum, é importante jejuar. Sendo Yom Kippur ou não, você tem que jejuar, porque faz parte das 3 disciplinas espirituais do cristão. Segundo, na agenda celeste, na agenda bíblica, na agenda de Deus, amanhã é o dia de expiação. Amanhã é Yom Kippur. Na agenda de Deus, amanhã ao pôr do sol, você precisa iniciar um jejum para pedir perdão e remissão dos pecados da igreja e da nação brasileira, para que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Amanhã é um dia de jejum e clamar, interceder pela nação brasileira, nos arrependermos pela igreja brasileira. Senhor, nos arrependemos porque como igreja na nação brasileira estávamos dormindo e precisou tudo isso para dar uma despertada. Que a galera, teve gente que depois de anos jejuou por causa dessas eleições. Então tem hora que Deus é capaz de fazer essas coisas, permitir certas coisas, para ver se a galera dá uma chacoalhada. Vai ver Deus olhando na terra e viu o crente que não jejuava fazia 14 anos. Eu vou explicar o jejum, depois a gente vê a hora, como é que faz. Eu preciso explicar, pelo menos a espiritualidade, a dinâmica, que hora começa, toma água, não toma água, essas coisas depois eu falo. Foca na agenda de Deus, foca no aspecto profético. Festa se combate com festa. Festa se combate com festa. Quer combater contra as celebrações satânicas? Você precisa entrar debaixo da agenda de Deus, das solenidades divinas. Presta atenção.
Domingo retrasado, foi a festa das trombetas. Trombeta sempre anuncia algo. Como diz o texto, ao soar da última trombeta, e trombeta que fala de chofar. Por isso, onde tinha um chofar domingo retrasado? Alguém tocou chofar. Então foi festa das trombetas. Trombeta sempre anuncia algo. Exemplo, quando o chofar era tocado nos dias bíblicos, nos tempos bíblicos, tocava-se o chofar para convocar um tempo de arrependimento. Então, a trombeta, o chofar, anunciava o arrependimento. Ou tocava-se a trombeta ou o chofar para convocar para a guerra. Então, a trombeta anunciava a guerra. Ou tocava-se o chofar para a convocação geral da adoração a Deus. Então, a trombeta anunciava a adoração. Vocês estão conseguindo entender? O toque do chofar anuncia algo. Domingo retrasado, na agenda bíblica de Deus, foi Yom Teruah, festa das trombetas. E também foi Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Mas não vamos focar, nós vamos focar tudo aqui na Nova Aliança. Foi a festa das trombetas. Então, trombeta anunciou o quê? Anunciou o quê? Que existem alguns leões e leoas de Deus. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele é o cordeiro e o leão. Você, como pequeno Cristo, se move como cordeiro e leão. Existem momentos que você é cordeiro. Existem momentos que você é leão. Nessa hora, tem que se levantar os leões e leoas de Deus para rugir, clamando que o leão da tribo de Judá ruja na nação brasileira, para despertar o nosso espírito, a nossa alma, e para abater os inimigos de Deus. Como nunca antes, nós precisamos cantar: que ruja o leão e que a terra estremeça. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá há de rugir, mas os leãozinhos, os pequenos Cristos, que estavam até agora só como cordeiro, precisa ativar agora o aspecto de leão. Leão. Presta atenção. Trombetas anuncia algo. Aí amanhã, ao pôr do sol, nós temos o Yom Kippur. E depois do Yom Kippur, nós temos domingo, dia 9, domingo agora de outubro, nós temos a próxima festa, que é Tabernáculos. Na Nova Aliança, Tabernáculos é a festa mais importante, tá? Na Nova Aliança, essa é a mais importante. Porque tabernáculos celebra o quê? Tabernáculos, Deus tabernaculou entre os homens. Cristo Jesus. 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito de Deus habita dentro de mim e de você. Hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Os judeus, quando celebram tabernáculos, eles montam tendas, eles decoram suas casas, eles fazem das suas varandas pequenas tendas. Eles comem debaixo dessas tendas, para lembrar que o povo de Israel viveu em tendas. É assim que a lei disse para que os judeus comemorassem. Mas na ótica da Nova Aliança, tabernáculos é a celebração do Deus residente, do Deus que decidiu morar dentro de mim e dentro de você, habitar dentro de nós. Como diz Salomão em Reis: se nem nos céus dos céus poderiam contê-lo, moraria o Eterno dentro desse templo? Deus decidiu morar dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de nós.
tabernáculos celebramos o Deus residente. João 7,37 diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus disse isso em João 7,37, era o último dia da festa dos tabernáculos. Então tabernáculos marca na nova aliança fluir de rios de água viva, fluir da vida de Deus. Mas para que você celebre isso, primeiro você passa por Yom Kippur. Tá claro até aqui? Deixa eu ver nos comentários. Tá claro até aqui? Maravilha, maravilha. Então vamos lá. Trombetas, domingo retrasado. Essa festa anunciou algo. Anunciou. E agora nós temos Yom Kippur. Como vai ser isso aqui? Você tem uma tarefa. Anote aí, anote essa tarefa. Anote essa tarefa. Ler o livro de Esther. Até amanhã, o pôr do sol de amanhã. Então assim, procure não fazer jejum sem entendimento. Leia o livro de Esther. Allah fala de Yom Kippur? Não é para falar de Yom Kippur. É que no livro de Esther está escondido um dos maiores segredos e poder do jejum coletivo. O livro de Esther contém uma chave. Qual é a chave? O jejum coletivo muda decretos. O jejum coletivo, ele vai mudar sentenças. Anote isso. O meu jejum vai mudar a sentença. O que é que está destinado para a nação brasileira? Porque, irmão, vamos lá. Você vai acreditar mesmo que foi tudo certo essas eleições? Você vai mesmo acreditar que não houve fraude alguma? Governadores, senadores, deputados que apoiam Bolsonaro, a maioria foram eleitos. E o presidente não? É só pensar um pouquinho, né? Não, eu vou votar no deputado que apoia o Bolsonaro. Eu vou votar no governador que apoia o Bolsonaro. Eu vou votar no senador que apoia o Bolsonaro. Ah, mas no Bolsonaro não vou votar, não. Entende? Tiraram todas as acusações, anularam todas as acusações contra Lula, para que ele chegasse até aqui. Então você acredita mesmo que no dia 30 eles vão entregar de bandeja? Vocês acham mesmo que todos esses anos, esses 4 anos foram tramados meticulosamente para esse momento? Já disseram, nós vamos tomar o poder. Agora, vocês acreditam que eles vão deixar chegar até no último momento para perder? Irmãos, está tudo projetado para que eles tomem o poder. Está tudo projetado para que a esquerda tome o poder. E assim, eles vão se perpetuar na nação brasileira. Agora, é assim que está decretado. Assim está a sentença. Agora, o jejum coletivo da igreja brasileira, amanhã na agenda de Yom Kippur, poderá mudar a sentença. O meu e o teu jejum muda sentenças. Então não é um jejum
judeu. Você vai entrar no calendário bíblico, no calendário da solenidade divina, na agenda do céu, para clamar, para se arrepender pela igreja brasileira, para se arrepender, porque muitos estão dormindo, para que no jejum o Eterno mude a sentença. E aí sim, poderemos viver um Deus residente, tabernáculo, que vai fazer com que o rio venha fluir em toda a nação e da nação para as nações. Porque se você for para Foz do Iguaçu, quando você estiver em Foz do Iguaçu, nas cataratas do Iguaçu, há uma profecia de muitos anos que a força do avivamento para a nação brasileira tem a mesma força que as cataratas, que as águas do Iguaçu. Agora presta atenção, João 7,37 diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, esse rio, essa vida de Deus, vai fluir para toda a nação. Não só em tabernáculo, que começa domingo, mas por todos os anos. Agora acredite, há uma agenda que os satanistas estão seguindo cabalmente até chegar a 2030, porque em 2030 eles querem a todo custo um governante mundial e uma moeda única. E esse nós sabemos, Apocalipse 13, é o anticristo. Agora eu quero fechar trazendo uma grande revelação para vocês. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Meu Deus, agora que eu vi que está na live, Dr. Benny Rodrigues. Que honra! Um grande amigo. Rapaz. Tá, então vamos lembrar. Ler o livro de Esther, até amanhã o pôr do sol, é só, lá não vai te ensinar jejum dessas coisas. Vamos lembrar, é só para você se inspirar, é só para você ler na Bíblia, que o jejum coletivo muda a sentença. Agora eu quero fechar, trazendo algo para vocês. No calendário bíblico, domingo retrasado, que é o calendário lunar, nós entramos no ano 5.783. Ó. Em hebraico, relacionado, equivalente a 5.783, você tem essas letras, ó. Em hebraico você tem Tavshin Pegimel. Tavshin Pegimel. Nós entramos no ano 5.783, 5.782. 5.782 era ano de Shemitah, terminou Shemitah, começou 5.783. Agora, olha o que diz Isaías 46. E eu já vou encerrar. 46:10.
Isaías 46:10, leia aí. Diz assim: que anuncio o fim desde o princípio. Meu Deus. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Mas a parte A do versículo é que anuncio o fim desde o princípio. Presta atenção, moça, aqui você vai pirar. Deus diz, ele anuncia o fim desde o princípio. Presta atenção. Ele anuncia o fim desde o princípio. Quando virou o calendário, domingo retrasado em Rosh Hashanah, no Festas Trombetas, para 5.683, então em hebraico você tem essa equivalência, Tavshin Pegimel. Deus o Eterno está anunciando o fim deste ano já no início. Vocês... Deus anuncia o fim já no início. Tavshin Pegimel. Vamos entender. Quantas letras contém o alfabeto hebraico? Procure no Google. Quando eu perguntei nos stories, brincando, eu falei, veja no Google. A galera ficou chutando, uns me chutaram. É só dar uma googlada aí que você vai ver. 22 consoantes. O alfabeto hebraico é constituído de 22 consoantes. E aí, o número 22 te lembra alguma coisa? Para mim, lembra hebraico. Número 22, para mim, me lembra uma coisa. O alfabeto hebraico. Então, presta atenção. A letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico. A letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Nos dias de Abraão, essa letra tinha uma outra forma, que é chamada de cuneiforme. Ela tinha essa forma aqui, ó. A última letra do alfabeto hebraico, ele está anunciando o fim. É a última letra do alfabeto hebraico, ele está anunciando o fim no início. Cruz. Shin é a letra que você escreve Shaddai. Porque Shaddai é uma sigla. Shaddai, que é o guardião das portas de Israel. Shomer Daletot Israel. Shomer Daletot Israel. Shaddai significa guardião das portas de Israel. Então você tem a cruz de Cristo. Você tem Shin como guardião das portas de Israel. Deixa eu ensinar algo poderoso para vocês. Os judeus, existem uns judeus que vão, todo judeu vai orar o Shema, a oração que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, chamado Shema, que é ouvir. Eles oram assim: ouve Israel, Senhor nosso Deus é um. Outros judeus vão orar assim. Então eles oram: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por que é que eles oram assim? Porque esses judeus que colocam a mão assim para orar o Shema, eles estão comunicando o quê? Eu vou fechar os meus olhos naturais.
E esses 3 dedos aqui, em cima, tipificam, ó, Shin. Essa letra aqui, ó, tipifica a letra Shin, que se escreve Shaddai. Então eu fecho os meus olhos naturais e me conecto àquele que é o guardião das portas de Israel. Eu me conecto com aquele que é guardião das portas do Brasil. Então, os judeus, eles vão orar, chamar, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. A oração que nós temos que fazer é: ouve, ó Brasil, o Senhor é o nosso Deus. O nosso Deus é um. É um Deus de unidade, errado. Agora não é hora da Assembleia estar contra a Batista, da Presbiteriana estar contra a comunidade, da não sei o que. Agora é hora de todos se tornarem um. Errado. Ouve, Brasil, o Senhor nosso Deus é um. Ah, se amanhã, ao pôr do sol, toda a nação pudesse declarar: Shema Israel Adonai. Meu Deus! A nação ia tremer. Essa letra P, gente, nós já estamos no ano 5.783 no calendário bíblico. Isso aqui que eu estou falando já é uma realidade. A letra P, P, significa boca. Boca, boca, boca. Boca. E Gimel, olha isso aqui. Olha essa letra Gimel. É um carinha que está correndo. É alguém que está correndo. Alguém que está avançando. Gimel comunica alguém que está avançando. Gimel comunica alguém que está avançando. Alguém que está correndo, que está na aceleração. Então Deus comunica o fim de como vai ser 5.783 no início. Então como traduzimos este ciclo profético? Como que traduzimos essa agenda profética? Você precisa correr. Você precisa correr com a sua boca, sua voz profética, declarando que o guardião das portas de Israel trará redenção e vai tirar toda a culpa do Brasil, vai estabelecer justiça e juízo com a espada, com a cruz na nação brasileira. Amanhã, nesse jejum, vai marcar a história do Brasil. Meu Deus, gente, se você não entender isso aqui, esquece. Você não entendeu nada da agenda de Deus. Gente, isso aqui, vocês não vão encontrar isso aqui na escola bíblica dominical. Eu estou falando isso com muito respeito, no sentido de isso faz parte de uma agenda celestial. Se você não olhar para isso aqui com atenção, você não vai discernir os tempos e as estações. Isso aqui é para você discernir os tempos e estações. Tafshin Pegimel, corra para profetizar
que o guardião das portas do Brasil vai trazer redenção e remissão para esta nação, para a glória do Eterno. Agora sobre o jejum. Amanhã, o Yom Kippur inicia amanhã, às 18 horas. Não é às 18. A gente fala às 18 como um padrão. A gente fala 18 horas como um padrão. Mas na verdade, o jejum começa ao pôr do sol. Dependendo do lugar que você está no Brasil ou no mundo, o pôr do sol acontece num horário diferente. Tem lugar que 5 horas já o sol já se pôs. Tem lugar que 7 horas da noite o sol ainda está se pondo. Então no pôr do sol de amanhã, seja às 18, seja às 19, whatever. Mas no pôr do sol de amanhã, você vai começar um jejum. Jejum tem que beber água. Jejum é abstenção de alimento. Pastor, eu amamento. Pastor, eu tomo remédio controlado. Eu preciso comer de 3 em 3 horas por causa da medicação. Então, você não precisa fazer, pelo amor de Deus. Não tenha isso como lei, legalismo. Deus sabe das suas limitações, pelo amor de Deus. Se você está grávida, se você amamenta, se você tem alguma enfermidade que está tomando remédio controlado, não faça jejum que você não pode suportar e vai prejudicar seu corpo. 1 Coríntios 6, 16, 17 diz que você é templo do Espírito de Deus e Deus vai destruir aquele que destruir o templo. Então não danifique o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, além da sua capacidade. Agora, para você que consegue, você que pode, amanhã ao pôr do sol, inicie um jejum. Lembrando, todo jejum tem que ter água. E aqui não dá para explicar, não é hora para explicar por que toma água, mas tem que tomar água. Mas é abstenção de alimento total. Pastor, até o pôr do sol de quarta-feira? Sim, o Yom Kippur é do pôr do sol de amanhã até o pôr do sol de quarta-feira. Pastor, eu trabalho com um serviço pesado, eu carrego peso, eu não consigo fazer 24 horas. Então faça até você aguentar. Faça até onde você aguenta. Não aguentou? Passou mal, desmaiou, vai vomitar, queimou o estômago, deu ruim. Então entrega. Mas você que consegue. Você consegue. Se conseguir ficar 24 horas de jejum, é bom que fique. Mas o jejum é porque é uma disciplina espiritual. E porque você vai clamar e interceder pela nação brasileira. Dentro desse aspecto de Tav Shin Pegimel 5.783. É isso. Faça um jejum. Amanhã, o importante é que todos façam um jejum nacional. Por quê? Porque o jejum nacional, o jejum coletivo, ele muda decretos. É isso aí. Vocês entenderam aí? Vou mudar aqui. Entenderam aí? Entenderam o jejum? Ai. Gente, eu fui 8 horas lá para a igreja. Eu dei essa aula na igreja. Óbvio, lá eu tive 2 horas e meia para ministrar essa aula. Ministrei o pessoal aqui da igreja, óbvio, com mais riqueza de detalhes e outras coisas, mas aqui na live eu quis trazer um resumo do que eu ministrei lá e tá aí. Espero ter ajudado de alguma maneira. Eu até brinquei com os alunos do Kadima, eu falei para os Kadimers, olha, esse é o mesmo meu aniversário e no mesmo meu aniversário eu vou fazer a maior entrega de conteúdos do ano. Gravação de aula, lives, stories, conteúdo de áudio. Eu vou fazer a maior entrega desse mês. Até porque esse mês é um mês decisivo. Então, bora mandar fogo. Em nome de Jesus. Espero ter ajudado, espero ter sido bênção.
Mas eu quero convocar você para estar nesse jejum amanhã, esse jejum nacional, que vai ser bênção para todos nós. Amém? Se você tiver mais alguma dúvida, né, me mande aí as suas perguntas e tudo mais. E olha só, eu tô com a camiseta Hakoletová, tudo coopera para o bem. Vai lá no Estúdio Kadimers e deixa eu fixar. Vai lá no Estúdio Kadimers. Oh meu Deus, eu tô tentando fixar aqui. Como é que faz? Ih, não tô conseguindo. Deixa eu fixar aqui. Ixi, eu não tô conseguindo fixar. Mas eu vou marcar no meus stories, Estúdio Kadimers, para você adquirir uma das camisetas do estúdio, ok? Que o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha graça de ti. O Eterno sobre ti levanta o seu rosto, te dê a paz, em nome de Jesus o Messias. Shalom, e não se esqueça, tudo coopera para o bem. Hakoletová.